Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de janeiro de 2019. Entidades educacionais lançam manual contra a censura escolar. Um grupo de entidades ligadas à educação e aos direitos humanos lançou um manual de defesa contra perseguições de docentes e contra a censura nas escolas. O material foi produzido em resposta aos ataques de partidários do movimento Escola Sem Partido. Assinado por 60 entidades, o manual oferece estratégias pedagógicas e jurídicas para enfrentar casos de perseguição, intimidação e assédio a professores e escolas. O material privilegia o enfrentamento político-pedagógico dos problemas em vez de soluções judiciais individualizadas das quais abusam os nossos censores, diz o documento. Manifestantes prós e contras do projeto de lei do vereador Wagner Balieiro PT, chamado de I-034, Escola Sem Censura I-034, lotam a plenária da sessão realizada na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, interior paulista. Manifestantes prós e contras do projeto de lei do vereador Wagner Balieiro PT, chamado de Escola Sem Censura, lotam a plenária da sessão realizada na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, interior paulista. Segundo as entidades, o manual foi estruturado em torno de 11 casos reais de ataque contra professores ou unidades de ensino. Nesta segunda-feira, 26, o Ministério Público de Minas Gerais protocolou na Justiça pedido de suspensão da ação movida pela Promotoria de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes contra Colégio Santo Agostinho, por suposta adoção da ideologia de gênero no currículo escolar de alunos do ensino fundamental. O grupo também pede ao Supremo Tribunal Federal, STF, para que haja o julgamento de uma lei estadual em Alagoas, inspirada pelo Escola Sem Partido. A análise está prevista para esta quarta-feira, 28, mas o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, incluiu outro processo na pauta do dia, o que pode adiar o julgamento. O material é assinado por entidades como o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior ANDES, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino CONTEI, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação ANFOP, de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED, entre outras. O manual ainda tem o apoio Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, do Ministério Público Federal, MPF, e do Fundo Malala. O projeto de lei Escola Sem Partido, PL 7180-14, pode ser votado em uma comissão especial na próxima semana. A iniciativa prevê a proibição do que chama de prática de doutrinação política e ideológica pelos professores, além de vetar atividades e a veiculação de conteúdos que não estejam de acordo com as convicções morais e religiosas dos pais do estudante. Define, ainda, os deveres dos professores, que devem ser exibidos em cartazes afichados nas salas de aula. O projeto de lei também esteve no centro do debate sobre a escolha do futuro ministro da Educação. Na semana passada, um grupo de mais de 150 entidades de 87 países adotaram uma moção de emergência contra o projeto Escola Sem Partido. O documento foi aprovado por unanimidade nesta semana, durante a 6ª Assembleia Mundial da Campanha Global pela Educação, no Nepal.
De acordo com a moção, o ultraconservadorismo de governos e movimentos tem atacado a pluralidade pedagógica, a liberdade de cátedra, a perspectiva da igualdade das identidades de gênero e orientações sexuais, além das de minorias étnico-raciais, e ao mesmo tempo, promovendo a militarização na educação. Em seu livro Mestre na Educação, Vinícius comenta sobre instrução e educação. Diz ele, é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. O intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter com coração, disse Hilário Ribeiro, o educador emérito cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que lhe exumam um formoso espírito. Razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Convém acentuar aqui que a consciência religiosa corresponde, neste particular, ao fator principal na formação dos caracteres. Já de propósito usamos a expressão consciência religiosa em vez de religião, para que se não confundam ideias distintas entre si. Religiões há muitas, mas a consciência religiosa é uma só. Por essa designação entendemos o império interior da moral pura, universal e imutável conforme foi ensinada e exemplificada por Jesus Cristo. A consciência religiosa importa em um modo de ser, e não em um modo de crer. É possível que nos objetem, mas a moral cristã é tão velha, e nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Retrucaremos: não pode ser velho aquilo que não foi usado. A moral cristã é, em sua pureza e em sua essência, desconhecida da humanidade. Sua atuação ainda não se fez sentir ostensivamente. O que se tem espalhado como sendo o cristianismo é a sua contrafação. Da sanção dessa moral é que está dependendo a felicidade humana sob todos os aspectos. O intelectualismo, repetimos, não resolve os grandes problemas sociais que estão convulsionando o mundo. O fracasso da Liga das Nações é um exemplo frisante, e, como esse, muitos outros estão patentes para os que têm olhos de ver. Bem judiciosas são as seguintes considerações de Vieira sobre o inestimável valor da educação sob seu aspecto moral. Em todas as ciências é certo que há muitos erros, dos quais nasce a diferença de opiniões. Em todas as ciências há muitas ignorâncias, as quais confessam todos os maiores letrados que não compreender nem alcançam. Pois se veio a sabedoria divina ao mundo, por que não iluminou estes anos, por que não tirou estas ignorâncias? Porque errar ou acertar em todas as matérias, sábelas ou não a saber, pouca coisa importa. O que importa é saber salvar, o que só importa é acertar o ser bom. Isto é o que nos veio ensinar o Filho de Deus. Nem ensinou aos filósofos a composição dos continentes, nem aos geômetras a quadratura do círculo, nem aos mariantes a altura de leste e oeste, nem aos químicos o descobrimento da pedra filosofal, nem aos médicos as virtudes das ervas, das plantas e dos mesmos elementos, nem aos astrólogos e astrônomos o curso, a grandeza, o número e as influências dos astros. Só nos ensinou a ser humildes, só nos ensinou a ser castos.
só nos ensinou a fugir da avareza, só nos ensinou a perdoar as injúrias, só nos ensinou a sofrer perseguições pela causa da justiça, só nos ensinou a chorar e aborrecer o pecado e a amar e exercitar a virtude, porque estas são as regras e as conclusões, estes os preceitos e os teoremas por onde se aprende a ser bom, a ser justo, que a ciência que professou e veio ensinar os filhos de Deus. É de semelhante espécie de ensino que precisam os homens de nossos dias. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter, só pela educação podem ser solucionados. Demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, descurando-se o principal, que é a ciência do bem. Os pais geralmente se preocupam com a carreira que os filhos deverão seguir, deixando-se impressionar pelo brilho e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam advir. No entanto, deixam de atentar para a questão fundamental da vida, que se resolve em criar e consolidar o caráter. Antes de tudo, e acima de tudo, os pais devem curar da educação moral dos filhos, relegando as inclinações e vocações de cada um à escolha da profissão, como acessório. A crise que assoberba o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre sacudir-lhe o jugo fascinador, proclamando o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Educareis o rumo a seguir, o programa do momento. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.